Fala, 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 pessoal. Boa noite. Quanto tempo que a gente não se encontra aqui através de uma live? Pois bem, estamos retomando a série de lives em grande estilo, tá? Hoje essa live tem a ver com a retomada, na verdade, com um grande projeto no qual eu faço parte, juntamente com a convidada, né? Um livro que nós estamos escrevendo em coautoria, que já está indo para a segunda edição. Na verdade, segunda edição não, o segundo volume desse livro, que foi um sucesso estrondoso. Deixa eu até mostrar aqui para vocês que estão chegando. Meire, Denis, meu amigo Daniel, Munira. Já estamos aqui com Marcela, que vai hoje dividir comigo aqui, me dá a honra de dividir a tela. Encontre a sua marca, né? Esse livro aqui que reúne, esse projeto que reúne uma série de profissionais das mais diversas áreas que visam justamente contribuir para que cada um possa projetar a sua imagem, a sua marca, né? E falar em imagem, falar em marca tem tudo a ver com a convidada de hoje, a Marcela Fabrício. Nós falaremos hoje sobre um tema interessantíssimo, que inclusive tem muito a ver com o meu trabalho, portanto vocês vão se sentir muito à vontade, que é a arte da comunicação facial. A Marcela, ela tem um currículo assim extenso, é uma pessoa, uma profissional de referência nacional, ela é administradora, personal branding, tem pós-graduação em gestão de empresas e gerenciamento de projetos, ela é estrategista de imagem pessoal e corporativa, infoprodutora, né? Ela conduz aí formações de coaching em imagem, enfim, ela tem um trabalho extraordinário. Eu, inclusive, recomendo que vocês a sigam nas redes sociais, Marcela Fabrício Imagem, tá? E sem maiores delongas, até porque ela já está aqui conosco, eu vou convidá-la para que nós possamos aqui dividir essa live. Cadê? Deixa eu ver, Marcela, cadê você, Marcela? Eu tô meio enferrujado, pessoal, um tempão sem fazer live, mas aqui já encontramos lá. Deixa eu ver. Olá, Marcela! Muito boa noite! Boa noite, Guto. Alegria estar aqui com você. Muito obrigada. Satisfação, querida. Ó, eu peço desculpas porque eu restringi muito o seu currículo, né? Você com essa formação extensa, mas enfim, é uma honra ter você aqui, né? Fazer parte contigo desse projeto, como eu estava falando para vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Estou aqui com a Marcela Fabrício, a gente vai falar sobre a arte da comunicação facial, uma das especialidades da Marcela, né? Eu estava falando que nós fazemos parte desse projeto, né, desse livro. Nós vamos participar do segundo volume desse livro, Encontre a Sua Marca, onde a Marcela abordará esse tema fantástico, a arte da comunicação facial. Mas antes, Marcela, da gente falar sobre esse tema instigante, porque eu já estou aqui com várias perguntas, eu mesmo quero saber aqui de várias coisas. Imagina aqui a nossa audiência. Eu queria passar a palavra para você se apresentar, mas antes de você falar um pouco mais do seu trabalho, eu estava com tanta saudade das lives, né? Eu tenho fiz durante muito tempo, mais de um ano, um quadro chamado Papo com Guto. E para todos os meus convidados, eu fazia uma pergunta inicial e eu quero pedir licença para fazer para você. Claro. Quem é a Marcela Fabrício sem dizer o que ela faz? Ai, ai. Eu acho que meu rosto já falou, né? Acho que meu rosto já me entregou, viu, Guto? Mas sou uma canceriana extremamente afetiva, curiosa, calorosa, e que gosta muito de pessoas, que ama se desenvolver, que ama ver as pessoas e os projetos dela se desenvolvendo. Essa é a Marcela, família pra caramba. Faço jus ao meu signo integralmente. Mãe do Arthur, da Giovana, da Dominique, meus três pimpolhos aí. E é isso aí. Apaixonada, apaixonada por pessoas, apaixonada pela vida, apaixonada pelas oportunidades de existir. Eu acho que essa sou eu. Maravilha. E assim, Marcela, muito do que você diz, essa alegria de viver se reflete justamente
na sua face, né? Através do seu sorriso. A gente vai falar tanto de face hoje, né? E antes, assim, eu queria, obviamente, pedir para que você pudesse complementar. Eu sei que, como eu falei, eu restringi muito a sua apresentação, mas falar sobre face, né? É algo assim que diz muito de uma pessoa. É um tema assim muito instigante, inclusive. Eu já queria começar, após a sua apresentação, que você já falasse para nós do que se trata, né, essa arte da comunicação facial. Bom, primeiramente eu quero agradecer as suas palavras tão carinhosas, né? Realmente muito obrigado, obrigado por estar aqui na sua casa, né? Me recebendo na sua casa aqui, dar boas-vindas aí a todas as pessoas que estão chegando, aos que eu não conheço, aos que talvez eu possa conhecer, dizer que é um privilégio poder estar aqui com você nesse nosso bate-papo aqui, né? Nessa telinha, nesse 3x4 tão gostoso. Então, muito obrigada. Em relação ao currículo, eu acho que você foi maravilhoso, expôs muito bem. Eu vou trazer um pouquinho aqui, talvez de alguma coisa, como a gente vai falar da face, né? Agregar um pouquinho em relação à face. Eu patenteei algum tempo atrás a minha marca é Amorfo Comunicação 360 Graus, que é o meu método. É onde eu trabalho com a morfopsicologia, que é uma ferramenta científica que estuda a evolução dos traços da face, os critérios de personalidade que cada rosto traz, né? Frente a isso, eu fui buscar especializações em tudo que pudesse me trazer elementos científicos da face. E aí, eu atualmente, né, estou tendo esse privilégio bem importante aqui, onde eu estou sendo uma das pouquíssimas no Brasil a ser perita internacional em análises faciais. Tenho, inclusive, autorização, né, para ministrar aulas, conteúdos, de modo que a pessoa possa fazer sua certificação na Europa, possa buscar, né, fazer a prova para de fato ter a certificação. Para ser perito hoje nós temos que fazer prova e renovação anual. Então nós estudamos a face do ponto de vista da ciência efetiva, como eu gosto muito da morfopsicologia, que é uma pseudociência, porque vem da psicologia do processo. Então eu fui buscar embasamento científico também nas neuromicroexpressões faciais, que é o que hoje me permite ser perita em inteligência facial, que é um movimento muito importante que nós temos vivenciado, né? Nós ouvimos há muito tempo falar do cérebro trino, reptiliano, neocórtex, límbico, e nós já temos hoje, na verdade, o cérebro quadri, né? Nós temos hoje o coeficiente facial estudado, validado, que nos mostra uma série de recursos e que eu tenho a grata oportunidade de trazer aqui, de representar, de viver essa experiência no Brasil. Então, acho que falando de mim um pouquinho é isso. Então, o que eu faço hoje é levar para pessoas as formações nessa linha de análises faciais, pela morfopsicologia e pela neuromicroexpressão. Tenho aí a minha estrutura frente a isso, mas também dando muito treinamento e desenvolvimento para empresas e pessoas. Não só na área da imagem, do comportamento, do processo do vestir, o movimento externo ou posicionar-se, mas em especial a como essas emoções realmente cadenciam a nossa movimentação física. Qual é o meu capital visual e qual é o movimento pelo qual as minhas emoções também trazem esse capital. Então, eu estruturo essas ferramentas via atendimento individual ou efetivamente treinamentos e formações, né? As minhas certificações hoje validam para que você possa se afiliar às associações internacionais, tendo o seu lastro para atuar nesse ponto, tanto na parte da imagem quanto na parte do processo facial. E a arte da comunicação facial é isso, unir uma série de recursos que nos permite nos conhecermos de uma maneira muito importante, de uma maneira a compreendermos as nossas reais motivações internas, né? Como trazer isso para o nosso trabalho, como unificar e melhorar as nossas relações, como trazer isso para realmente a vida. Eu sempre brinco, mas nós temos uma bússola muito importante junto a nós, que é esse rosto, é uma face sagrada, né? É isso que nós temos. E, infelizmente, boa parte das pessoas não conhece. Então, é como se nós nos olhássemos todos os dias, mas não conseguíssemos enxergar as nossas virtudes, os nossos valores, os pontos pelos quais nós nos sabotamos ou podemos melhorar. E é esse o trabalho que eu levo, tanto pela imagem, quanto do ponto de vista físico, de corpo, vestimenta, como pela percepção de autoimagem, autoestima, autoconfiança, que é o que a gente faz no rosto. Uau! Só essa apresentação foi uma verdadeira aula. Então, você que está chegando agora, que pegou esse finalzinho aí, volta, essa live vai ficar gravada. A Marcela já autorizou e tenho certeza que vai ser uma aula para todos os que se predispuserem a assistir com atenção.
Eu mesmo aqui, como eu falei no comecinho, eu já estou instigado a fazer uma série de perguntas aqui para aprender um pouco mais com a Marcela. Inclusive, já fiquei interessado, Marcela, depois a gente vai conversar em algumas dessas formações. Eu que sou um apaixonado pela comunicação, né? Assim, eu costumo dizer que hoje eu tenho pedido um pouco de licença ao direito, à advocacia, para me dedicar a essa parte que faz tanto sentido para mim, que é auxiliar as pessoas a se comunicarem melhor, né? A começar por uma comunicação interna para que elas possam, então, projetar com mais segurança, com mais assertividade, com mais clareza as suas mensagens e, dessa forma, poder fazer a diferença nesse mundão. E quando a gente fala em comunicação, a gente tem aí uma ferramenta poderosíssima, que eu costumo dizer que é a ferramenta mais poderosa que o ser humano dispõe, é a comunicação. Não à toa, é através da comunicação que se iniciam, por exemplo, guerras e também se põe fim às mesmas, né? E essas guerras não só entre nações, mas as guerras cotidianas que a gente enfrenta dentro do nosso lar, no nosso ambiente profissional. Então, não só a linguagem escrita, não só a linguagem não verbal ou a oral, mas eu estou aqui percebendo através de você, do que você trouxe, o poder que a nossa face tem, né, em comunicar sentimentos, em comunicar percepções que muitas vezes talvez a gente não consiga se dar conta, mas que quem está do outro lado consegue de plano, né, perceber e fazer uma projeção, né, ou tirar uma série de conclusões. Imagino você como perita, né, ao olhar para a face de alguém, você já consegue fazer, digamos assim, um mapeamento, uma leitura, né? Daí a importância. Eu queria que você, pegando esse gancho, que você falasse hoje, porque vem sendo tão procurada essa ferramenta. Inclusive, eu queria até já tirar uma primeira dúvida. Eu vejo hoje alguns canais, inclusive muito grandes, no YouTube. Tem lá o Não Minta Pra Mim, que é do Ricardo, me fugiu o sobrenome dele. Tem aquele outro que acho que é Metaforando, que pessoas que fazem a leitura, né, para ver se a pessoa está mentindo, se está falando a verdade. Tem relação, quando a gente fala dessa arte da comunicação facial, dessa questão das microexpressões, tem algum paralelo em relação a isso, Marcela? Tem todo paralelo, porque o que acontece, né? Você imagina assim, quando a gente pega, por exemplo, os famosos aí, vamos pegar quem deu muita base a isso há um tempo atrás, o Lie to Me, né? Era uma série que existia e ela efetivamente trabalhava muitos recursos. Note que o Lie to Me é uma pontinha desse tamanho, é só o item mentira. Então nós temos emoções que nós vivenciamos todos os dias, queiramos ou não. Todos os dias, todas as pessoas vivem no mínimo as 8 emoções básicas. Ah, mentira, Maia, eu não tô com raiva hoje, eu não tive medo hoje, teve. Talvez você não tenha percebido de modo consciente. Só que todas essas emoções, elas se densificam no nosso rosto, né? Todas as emoções, elas realmente trazem marcas e recursos para o nosso rosto. Então, o que acontece? Quando nós falamos de neuromicroexpressão facial, nós temos que aprender a diferenciar emoção e sentimento. Emoção e sentimento são coisas muito diferentes, mas ambas trazem para nós elementos dos quais nós percebemos quando uma pessoa está ou mentindo, ou dizendo a verdade, quando ela está tensa, quando ela está envergonhada. Da onde vem isso, Mar? Desde sempre o rosto foi um protagonista, né? O abecedário facial que existe para todo o processo, o rosto desde os primórdios é quem de fato nos diferencia como raça, como humanos que somos. E ele traz, obviamente, todos os seus elementos. Então, as emoções, elas são, na verdade, um item desse processo. É toda a movimentação que nós temos em relação aos músculos, a essa derme, a esse processo, né? Imagine que tem uma estrutura óssea, existe uma estrutura muscular frente a tudo isso, né? Existe uma estrutura adiposa, existem os coxins de gordura, toda uma preparação aqui. Mas para cada elemento, existe hoje uma codificação para aquilo. Nós efetivamente fazemos continha, como se fosse matemática, para você captar uma emoção, para você compreendê-la. Além desse processo da emoção, vem o quê? E isso é o que o Light to Me faz, o que esses canais fazem, como você acabou de falar, Metaforando. Eles vão para as microexpressões faciais. Como eu percebo que aquela pessoa viveu, realizou ou teve tal coisa, certo? Só que paralelo a isso, e como um processo riquíssimo, que aí é onde eu incremento meu trabalho efetivamente,
vem a significação psicológica de cada traço facial. Então, quando a gente olha para uma pessoa, eu vejo esta característica de rosto, e eu não vou falar só de formato, mas eu vejo um formato, uma estrutura óssea, você vê uma estrutura de forma, que é essa massinha, esse gordinho efetivo, vamos dizer assim. A gente vê uma separação estrutural por terços que existem, ok? Tudo isso traz uma série de elementos. Aqui você enxerga se uma pessoa, ela é, vamos imaginar assim, ela é mais focada nas questões do cérebro, das emoções, é o sistema límbico dela que fala primeiro, é o sistema de ação, é o reptiliano que entra em base. Como que eu me comunico com essa pessoa a ponto de prender a atenção e respeitar a maneira pela qual ela sabe receber uma informação? Como que eu evito ruídos na minha empresa, com o meu time, com o meu parceiro, com o meu cônjuge? Se eu falo, parece que a pessoa não entende. Não é que a pessoa não entende. A questão é, a gente se comunica com o outro conforme o nosso rosto é, conforme os nossos traços de personalidade, e não como os dele. Por exemplo, eu olho para você, naturalmente eu sei, é uma pessoa seletiva, é uma pessoa exigente, é uma pessoa de boa ação, é uma pessoa de input, ao mesmo tempo extremamente detalhista e observador, vai estar com certeza concatenando muito bem o que eu estou falando, vai se dividir muito num mecanismo de razão e emoção, por quê? Porque tem velocidade de raciocínio. Então, adianta eu vir falar com essa pessoa sem ter uma lógica mínima em relação a isso, ao que eu vou dizer? Não, porque ela já vai estar se questionando internamente. Tem atributos para isso, porque existe rigor. Esse rigor é para os dois lados. E como é que eu vou discutir com uma pessoa dessa? Como é que eu vou no dia a dia ter uma discussão com uma pessoa dessa? Eu tenho que ter uma consciência. Eu preciso medir o que eu vou falar, porque ela tende a se magoar, talvez numa intensidade maior do que uma outra pessoa que tenha um grau de arredondamento superior ao dela. E como que eu faço isso? Quantos pais, quanto nós, enquanto pais aqui, nós achamos que estamos ajudando os nossos filhos, a gente está massacrando, porque a gente leva uma informação de uma maneira que ele entende como ruptura. Como que a psique faz isso? Nos negócios, qual o cliente que eu atendo primeiro? Chegaram 3 clientes juntos, eu só estou hoje, eu vendedora, faltaram outras vendedoras, só estou eu na minha loja. Como eu consigo acolher os 3 ao mesmo tempo? Quem eu sei que pode ir ali, olha essa vitrine aqui, enquanto pega um cafezinho para você, vem aqui, vamos olhar isso aqui. Qual é o cara que não vai aceitar eu falar para ele esperar um pouquinho, ele já vai correr porque a velocidade para ele é a vida? O nosso rosto mostra tudo. E como é que a gente não se comunica ainda mais nessa era pós-pandemia? Nós somos 3x4. Nós estamos aqui frente a tudo isso. Então, os benefícios são variados. E por que que é uma arte? Porque eu sempre brinco, Guto. As pessoas, nós todos temos o hábito de falar assim, né? Quando a gente está com alguma dificuldade. Ai, meu Deus, me aponta o caminho. Nossa, o que eu vou fazer? Aquele negócio, né? A gente faz isso, né? Resposta simples. Olha para o espelho. Mas olha com verdade. O rosto, ele tem tanta modificação. Conforme as nossas emoções acontecem, essa relação aqui, ó, ela se modifica drasticamente de um dia para o outro. Uau. O fundo de olho de uma pessoa, você identifica muitas vezes uma possibilidade de suicídio, você indica, você vê sofrimento, numa narina, num fundo de olho você vê problemas de saúde gravíssimos, numa base. Não, meu Deus, há uma conexão gigante entre rosto e corpo. E como nós ignoramos tudo que nos é confiado. O rosto, eu digo sempre assim, brincando, deveria ser uma matéria obrigatória, porque além de autoconhecimento, é respeito, é lealdade a quem está à sua frente, é dignidade para como você age com você mesmo, porque nós somos massacradores de nós. O grau de cobrança que nós imputamos a nós mesmos diante de um erro, diante de uma dificuldade, ele é imenso. Ainda mais quando a pessoa tem um certo grau de abaulamento, né? Que são as reentrâncias no nosso rosto. Aquilo já marca um caráter que foi ao longo do tempo vivendo altos e baixos de uma maneira constante. Então ele sente a vida com mais intensidade mesmo. Não é que ele se faça, ele sente aquilo com mais intensidade. Então, como que a gente não se percebe nisso? Sabe? Então, a arte de você comunicar facialmente, ela é muito importante porque ela facilita as relações, ela diminui conflitos, ela amplia vendas, ela favorece as relações humanas, as relações comerciais, de uma maneira a priorizar você e quem está à sua frente. É um meio efetivamente amoroso e empático de você comunicar as tuas verdades
E antes que a outra pessoa diga qualquer coisa, você já de cara reconhecer as verdades daquela pessoa. Porque somos seres humanos diferentes, extremamente diferentes. E a riqueza está em nós nos abastecermos de nós. Eu aprender contigo, você aprender comigo. Mas a gente aprende o quê? Nós aprendemos com as experiências que nós trazemos. E com a característica facial que você traz e que eu trago, nós vamos ouvir uma mesma história, uma mesma informação. Mas você capta de uma maneira e eu de outra, não é à toa. Os nossos receptores dos sentidos, que são os olhos, nariz e boca, a forma, o formato, a característica, a modelação, sinaliza quantidade, intensidade, característica da maneira pela qual a gente recebe as informações e a maneira com que a gente extrai do nosso interno o que a gente vai dizer pro lado de cá. Por isso que você fala assim, nossa, aquela pessoa tão curiosa. Aí ela tem olhos grandes, é uma característica, não é uma verdade, é uma característica. Sim, olhos grandes podem ser curiosos. Ah, mas são profundos. Ah, então são curiosos e atentos. Ah, mas isso é uma significação? Não, eles são curiosos e atentos, mas eles têm um grau de atonia. Eles conseguem ter, de alguma maneira, uma amorosidade na maneira de enxergar. E assim a gente vai cadenciando. O rosto é único. São vários atributos para você montar um quebra-cabeça que te permite reconhecer a si mesmo e fazer isso pelo outro, pelos negócios, pelas empresas, por um processo realmente de desenvolvimento. Como é que a gente consegue ser marca pessoal se nós não trabalhamos os nossos ruídos internos e externos? Quando nós falamos de consistência e coerência de uma imagem, ela tem que refletir o interno e externo, porque senão ela deixa ruído. E esse ruído fica densificado no rosto. E, às vezes a gente fala assim, ai, não sei que emoção aquela pessoa mais vive. O rosto demonstra. Quanto mais vezes aquela emoção acontece durante o dia, ela tem chance de marcar a sua face. Quando ela marca a sua face, naturalmente você começa a levar, são neuromicrotransmissores, né? São caminhos neurais, você começa a repetir mais aquele processo. E aí, aquele processo está positivo ou está negativo? Aquele processo sabota ou ele te favorece, emocional ou profissionalmente? Como que eu não reconheço isso? Então, esses grandes canais, voltando para o contexto, trabalham muito dessa percepção de um único item, neuromicroexpressão. Então, ali se trabalha a emoção de uma consciência, né? É uma emoção, já aconteceu. A morfopsicologia traz esse outro lado, traz essa compreensão profunda, unindo a esses elementos emocionais. E aí, para isso, nós codificamos, né, esse movimento da face. Existem códigos efetivos da uso, né? São unidades de ação, onde há músculo, pele, todo o contexto. Nessas unidades de ação que o nosso rosto traz, os elementos, nós conseguimos sentir e perceber tudo isso. Né? Eu falo, tem nada a ver com clarividência, tem a ver com muito estudo e com muita percepção, né? Muita técnica para isso. Tanto que, anualmente, nós temos que renovar a licença com prova e segmento de vídeo, com tempo, com tudo que você imaginar no mundo. É um desespero só. Porque é o rosto que você não conhece, é uma emoção que está ali, né? E eu amo falar sobre isso, porque hoje eu levo vida para as pessoas através disso, né? Como o autoconhecimento liberta, libera e permite que as pessoas também tenham uma profissão frente a isso. Não só se auxiliem, mas também auxiliem e apliquem em casa, nos seus recursos, né? Então, a arte de comunicar facialmente é isso. E no meu capítulo no livro, eu tento abordar de uma maneira... assim, bem coloquial, bem de fácil compreensão, um tema que é bem denso, mas eu uni um pouco das emoções, das neuromicroexpressões com a morfocomunicação, que é essa comunicação empática e nesse 360 efetivo que a gente vive, né? Pessoal, que aula, hein? Eu tô aqui, ela falou que eu tenho um processamento rápido da mente e de fato, mas assim, eu confesso que eu precisei me desafiar para captar, porque muita informação nova, de fato eu não tinha uma noção do poder que, assim, óbvio, como estudioso da comunicação, eu me debruço ali um pouco sobre a questão da expressão facial, do quanto, né, a gente pode comunicar com o nosso rosto, mas eu não tinha acesso a tanta informação e com e não tinha ciência também desse lastro científico, né? Eu já tive assim acesso ao estudo do Heinz, né? Tem algumas pessoas que falam sobre essa questão do formato, nariz, boca, tamanho de testa, que isso comunica, mas eu fiquei impressionado como o nosso rosto ele representa um grande canal de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, né? Então, é uma outra paixão minha, o autoconhecimento, e você falou algo que eu achei extraordinário. Quer se conhecer mais, se olha no espelho
né? O fato da gente poder saber fazer essa leitura, eu acredito que é uma ferramenta poderosíssima que nós É. temos à nossa disposição. E eu fiquei aqui pensando no poder que cada um passa a ter a partir do momento que tem acesso a esse conhecimento, né? E o poder que tem nas próprias mãos, não só na sua face, mas nas suas mãos, de poder impactar a realidade no seu entorno, né? Começando pelo âmbito familiar, levando aí para um contexto profissional, social que a pessoa esteja envolvida, né? Não à toa, como você falou, você tem esse tipo de trabalho, esse tipo de acompanhamento, tanto a nível pessoal como a nível corporativo, né? E eu imagino quanto isso deve impactar as empresas. Pessoal, para vocês que estão chegando agora, fiquem à vontade para participar. Tem algumas pessoas aqui, viu? Mas a gente não consegue acompanhar em tempo real, mas aqui, ó, parabéns, excelente conhecimento, o Roberto falando, a Munira falou aqui há pouco também que está encantada com o tema. Inclusive, pessoal, enquanto vocês estão aqui, vocês que são meus seguidores, quero convidar vocês a seguirem também o perfil da Marcela Fabrício, imagem, tá? Ela tem assim um trabalho fantástico. Esse aqui é apenas um recorte do trabalho dela. Ela é uma consultora de imagem também assim muito destacada nacionalmente. Aqui muitas palmas, teve aqui um elogio do Kimuanga, meu mentorado e grande mentor lá diretamente de Angola, de Luanda, falando que você aqui elogiando a sua beleza, a sua elegância. Pois é, meu amigo Kimuanga, imagine que eu tive que me preparar aqui, né, diante de uma consultora de imagem. Eu falei, vou pegar uma camisa bonita, o que será que essa cor vai comunicar? Depois eu vou perguntar para Marcela o que é que a minha imagem. Vou pedir para que ela faça uma rápida consultoria aqui para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho da Marcela. Eu acho que a Marcela caiu, bem que eu achei que ela estava travada, mas vocês que estão chegando agora, fiquem aí que ela vai voltar. A Marcela, ela, assim como eu, faz parte desse projeto, tá? Livros que Marcam. A gente está trabalhando na segunda edição desse livro, Encontre a Sua Marca. Esse é o volume 1. Nós estamos trabalhando no volume 2. E a Marcela, ela fala nesse livro, né, no capítulo pertinente a ela, sobre a arte da comunicação facial. Esse livro será lançado até o final do ano, tá? Então aguardem, porque é uma obra assim que vai reunir cerca de 40 profissionais. Eu vou falar sobre a arte da escuta, ela está falando da arte da comunicação facial. Então, a ideia é, encontre a sua marca. Nessa obra, nós reunimos profissionais das mais diversas áreas, por exemplo, eu, um advogado, um treinador, um mentor em comunicação, a Marcela, que trabalha com consultoria de imagem, né, que ela é essa perita internacional em comunicação facial. Então, você tem pessoas ligadas ao marketing digital, à área de saúde, profissionais das mais diversas áreas que estão dispostos a contribuir com o seu saber para que os leitores possam, de fato, poder posicionar melhor a sua marca. Aqui, solicitei novamente. Vamos lá, Marcela. O pessoal já estava ficando desesperado aqui. Eu falei, calma que a Marcela vai voltar, pessoal. Aqui, deixa eu dividir novamente a imagem. Pronto. Inclusive, queridos, vocês que estão aqui nesse momento, essa live merece ser compartilhada. Esse tema, que eu imagino que voltou. Então, agora que a Marcela voltou, vamos lá, aviãozinho aqui, ó, vamos convidar outras pessoas, tá? Vamos ver quem está aí verdinho. Convida, manda esse aviãozinho, vamos trazer mais pessoas para acessarem esse conhecimento. Você que está chegando agora, essa live vai ficar salva. Você já perdeu uma grande aula, mas daqui até o final, até as 21 horas, a gente tem aqui muita coisa a aprender com a Marcela Fabrício. Mar, eu queria que você falasse, né, assim, já está nítido a importância da comunicação facial. A gente estava falando aqui agora, no seu retorno, da nossa obra, né, do livro Encontre a Sua Marca. Então, assim, você já deu muitas mostras do poder da comunicação facial, mas quando se fala em projeção de marca, como a comunicação facial pode ajudar determinada pessoa a projetar mais a sua marca? Guto, assim, ó, o nosso rosto é o que nos torna único, certo? E se nos tornarmos únicos, favorece tudo. Quando a gente olha para um rosto, você já percebe, por exemplo, se a marca visual, vamos pensar,
a logo que ela vai criar. Vamos falar de um processo de branding básico. Vamos dizer que a marca, a criação, a logo, piriri, parará, design, pelo formato do rosto, você já sabe que tipo de design vai agradá-la. Só um pequeno exemplo. Dependendo do tipo de rosto, você vai ver mais ou menos que característica arquetípica aquele rosto possui. Naturalmente, o estilo que ele tem para vestir, a maneira pela qual ele escolhe uma serifa, uma fonte, uma cor, tudo tem elementos. Exemplo, você olha para o meu rosto, a gente olha e fala, bom, vejo uma mulher talvez vaidosa, feminina, que se cuide. Vamos pensar assim, certo? Meu rosto não é feminino, meu rosto é altamente masculino. E meus critérios de personalidade são extremamente masculinos, eu cadencio isso o tempo inteiro. Eu sou altamente focada em resultado, altamente dedicada. Eu sou extremamente exigente com as coisas. E assim, de uma maneira muito característica do perfil masculino, de um processo masculino. Porque eu me criei no mundo corporativo. Foram 13 anos trabalhando como executiva de negócios e contas. E eu aprendi assim. Então, o lado feminino, sutil, mais doce, aquela coisa, ele não faz muito pertencer a mim. Então, se você vem criar uma marca, tô pedindo uma logo, e ela vem um negócio em cor de rosinha, muita coisinha redonda. Não. Você vai entrar na minha marca, ela é preta, branca, linhas retas, tantos. É minha característica. Se você pegar o meu estilo visual, você já vai ver. Ele tem uma característica de estilo sofisticado, que traz linhas retas e albaladas, modernidade em alguns pontos, mas caso contrário, tem elementos clássicos evidentes. O nosso rosto nos torna. Quando nós somos de marca pessoal, os ruídos que a gente deixa, quando nós agimos de uma maneira, mas nós criamos elementos que nos representam de outra. Ah, mas as pessoas não sabem fazer uma leitura detalhada disso. As pessoas não precisam saber fazer leitura detalhada. As pessoas fazem parte do universo, os arquétipos coletivos conscientes, inconscientes instalados em todo o processo existem, tanto que você reconhece o perigo, mesmo que o perigo não tenha palavra e não fale para você. Você está andando numa rua escura agora, tá de boa, lá no teu celularzinho caminhando, você percebe um barulhinho ou alguma sombra. Você na hora não se alerta? Por que que veio? Por que que veio insegurança? Alguém falou para você? Perigo, estou aqui? Ah, mas isso é uma lógica. Sério? Ok, certo, pode ser uma lógica, pode ter um recurso, mas aquela lógica existe? Aquele recurso te cria medo, te cria ojeriza, te fala não enxergar aquilo, porque existem na sua psique atributos daquilo. Assim como quando a gente vai, por exemplo, falar de cores, é a mesma coisa. Então, uma marca pessoal, ela precisa ter consistência e coerência. Ela tem que ter prática do que ela efetivamente é. Não adianta você me enxergar, eu falo com você desse jeito, dessa maneira. Você vai entrar na minha rede social e você não vai enxergar nada de atributos meus assim. Por quê? Ah, porque eu não estou em conformidade com a maneira pela qual eu tenho de valores, recursos, virtudes e elementos. A pessoa chega lá, ela não reconhece. Quantas pessoas hoje pela rede social você conhece? Quando você vai ver pessoalmente, você fala, nossa, mas é tão diferente. Mas não é só diferente a apresentação de um design. É diferente a postura, o jeito, a fala, o modo. E essa falta de consistência e coerência entre uma coisa e outra cria um grande ruído de imagem. Então, muitas vezes, a pessoa ela quer contratar o teu serviço, mas de modo inconsciente, ela não sabe o que. Faz um estalinho para ela fala, mas tem alguma coisa aí que não fecha. Essa pessoa fala tanto critério, tanta coisa, mas o nosso rosto é responsável por 80% da nossa comunicação. 80%. Uau! Uau! 80% é comunicação facial. Nós temos 3 vezes aqui. Visual, verbal e vocal. O Incrível. rosto é o único segmento do nosso corpo que está em posição privilegiadíssima. Cérebro. O contato é direto. O rosto é o único onde a pele já é conectada a isso aqui. Aqui você tem órgãos.
Aqui não. Aqui é isso e o cérebro. A ponto de harmonizações faciais que a gente faz. Se você fizer bruscamente, você automaticamente interfere na percepção de autoimagem. E isso pode gerar danos fortíssimos do ponto de vista psicológico. Pode ver que um bariátrica, a pessoa vai fazer uma bariátrica. A orientação é: procure primeiro um atendimento, um apoio psicológico, psiquiátrico. Por quê? Mudou forma, mudou função. Se eu perco gordura, eu perco daqui, eu perco daqui. Eu perco elemento de forma. Toda forma serve. Por isso nós oscilamos também emocionalmente ao longo da vida. O rosto também muda. Conforme ele muda uma característica do seu processo, ele traz para nós, ele demanda de nós atitudes diferentes. Eu fiquei com uma dúvida agora. Vamos lá. Que tema instigante, hein, pessoal? Inclusive, a Munira está aqui, uau, visual, verbal, vocal, já anotou esses 3 vezes aí, fantástico. Já vou trazer isso, já vou incorporar também para as minhas aulas. Inclusive, você já está convidada para uma aula bônus da minha mentoria, viu, Marcela? Sensacional esse tema. O que eu fiquei pensando aqui, você falou sobre essas mudanças que nós, ao longo da vida, né, às vezes por um ato de engordar ou emagrecer, isso vai refletir no nosso rosto. Mas a gente tem ali algumas características inatas, né, um formato de nariz, de boca, um tamanho de testa. Aí eu fiquei aqui pensando, e quando você faz uma cirurgia plástica, né, há uma alteração. Aí, obviamente, o que chega para mim de primeiro plano, dentro de um processo de dedução lógica, é o seguinte: se eu faço uma cirurgia plástica, automaticamente eu estou buscando melhorar a minha autoestima. Em eu melhorando a minha autoestima, eu já vou ter uma nova maneira de me comunicar e de projetar a minha imagem e a minha mensagem. Ok, isso inclusive vai ter efeito reverso se por acaso a gente vê normalmente aí casos em que a cirurgia plástica não é muito bem sucedida. Então, ao invés de elevar a autoestima, acaba por diminuir. Pois bem, você tem um nariz, né? E aí de repente você afunila um pouquinho o nariz, você coloca ali um botox, fica com a boca mais carnuda. No que é que isso, por exemplo, vai refletir na pessoa? E no caso de você, como perita, aí eu falo até da profissional, você olha para a pessoa ali, você bate o olho, você sabe, opa, narizinho de cirurgia plástica. Aí essa boca tem um preenchimentozinho, já vou mudar. Como é que funciona na prática isso, Marco? Bom, como tudo que nós vamos fazer, você tem que passar por um processo de anamnese, né? Então, nós vamos ter uma conversinha. E a primeira coisa que a gente pede é, olha, sinalize, você tem alguma movimentação facial, né? A pessoa pode dizer e pode não ter. E a gente vai avaliando pelo perfil que a gente vai vendo ali, né? Na hora de trocar os terços. Mas um exemplo, Guto. Você sabia que a cirurgia plástica que mais tem retoque é o nariz? Eu imaginava que fosse o nariz. Imagina por quê? O nariz é o receptor fundamental do sistema límbico, né? Nós temos aqui cérebro reptiliano, límbico e neocórtex, ok? São os 3 cérebros do trino. O nariz é o receptor do emocional, do límbico. Domina a nossa vida, né? O nariz, ele é praticamente a torneira das nossas emoções. Abre e fecha essas emoções. Quando você mexe nesse nariz e essa mudança possa de alguma maneira não ter sido trabalhada psicologicamente, foi uma mudança um pouquinho mais brusca do que devia, o corpo devolve. Por quê? Porque você está obrigando ele a mudar uma característica de perfil que ele tem há anos. Se ele não tiver, de fato, desejo em relação àquilo já ser trabalhado, ele entra em conflito. Porque é mais ou menos você imaginar assim, você está numa estrada, você vai todo dia pro teu trabalho, todo dia ali, linha reta, não tem lombada. De repente você dormiu e essa noite a prefeitura fez uma lombada, mas daquelas bem altas e não sinalizou. Você está acostumado no reto, aí você botou uma lombada ali, você fala, porra, meu, o que é isso aqui, velho? Certo? O cérebro também. Ele tá aqui para te defender. Ele tá aqui, entre aspas, a tua personalidade, na verdade, né? A tua personalidade tá aqui para te defender. Aí você vai ali e sacaneia ela, vai lá e modifica uma coisa que ela tá acostumada a realizar, ela fala, porra, meu, qual é a sua? E aí, conflito. A ponto de o lado direito e o lado esquerdo do nosso rosto ter diferenças. Você pode perceber que conforme as emoções e a realidade que você está usando o seu cérebro, você está usando mais nesse, ele talvez no momento presente,
ele vai no lado direito inflar um pouquinho aqui. Se você tá com algumas questões emocionais, tá tendo dificuldade para enfrentar o que quer que seja no teu passado, ele vai fechar um pouco a tua narina mais de um lado e vai abrir mais do outro. Por quê? Porque o cérebro, a Morfo traz uma lei de equilíbrio e compensação sempre. Ele vai sempre procurar equilibrar. Então ele procura fazer você olhar para aquilo. E como a gente é teimosinho, né? A gente entende que a personalidade veio para colaborar, mas em alguns momentos ela nos sacaneia, porque a gente fica em cima das crenças que ela também traz. A gente às vezes não consegue sair e fica patinando, mas o rosto vai apontando tudo. Tudo. E olha, em cada ponto. Assim como uma boca, você começa a ver uma distorção numa região um pouco mais baixa, de caidinha da boca, assim, você já sabe, poxa, tá vendo algum transtorno do ponto de vista de relacionamento amoroso nesse momento que não tá conseguindo encarar. Isso pode se repercutir onde? Todos os órgãos reprodutores. Ovário, policístico, enfim, endometriose, um monte de coisa. Então, são sinalizadores. Naturalmente, a gente olha e já reconhece um pouco que tá mexido ou não. Tem efetivas mudanças. Eu até oriento, por exemplo, se eu tô com uma pessoa ali que tá com um grau de frustração de vida gigante, eu tô vendo que ela não tá conseguindo sair dali e eu tiver algum recurso para com a harmonização facial auxiliá-la, não é harmonização, mas um preenchimento, uma movimentação, por que não? Desde que seja sutil e cadenciada com o que ela dá conta. Por isso que a gente faz uma análise morfopsicológica, existe um relatório para tal, né? Eu vou atender um cliente, eu levo uma semana para fazer um relatório para ele. Porque eu vou medir tudo. Eu vou avaliar todo o contexto. Então, é bem dentro desse processo, sabe? Como que é cérebro trino também visto pelo rosto. Muito bom. Pela boca, gosto também. Acesso ao límbico. Todos os nossos receptores, não estou vendo o nome dele. Roberto, todos os nossos receptores são a nossa porta de entrada com o nosso mundo interno. É ele que comunica baseado nisso. Exemplo, você vai perceber que, de acordo com as medidas do meu rosto, a minha boca é grande e carnudinha. Vamos imaginar assim, certo? O que você já sabe? Você já sabe que é uma pessoa que gosta de falar, tem espessura, então tem comprimento, tem espessura, ela vai falar, mas vai procurar falar sem ser ríspida. É como se tivesse um colchãozinho frente a isso, certo? Digamos que não tivesse, digamos que fosse uma boquinha mais menor, bem mais fininha. Muito provavelmente falaria menos, e quando eu dissesse seriam coisas mais pontuais, dependendo até um pouco rígidas, se o lábio superior fosse bem mais fino do que existem elementos, então todos eles comunicam. No entanto, você vai perceber que do ponto de vista do límbico, o nariz, ele é o receptor que comanda, ele é o nosso chefinho. Só que ele sente, quem vai processar o que ele sentiu? A boca. Então esses receptores nós chamamos de pequena face, né? Grande face e pequena face. Então aqui é como se fosse grande face e aqui nós tivéssemos a pequena face. Esses receptores, eles se comunicam juntos, né? Só que naturalmente, falou do límbico, o límbico foi acionado, é o nariz que traz o primeiro elemento. Quanto mais aberta essa narina, não é o tamanho do nariz, mas mais aberta a narina, mais essa pessoa permite que as coisas entrem, que ela receba, que ela se movimente. Quanto mais afunila isso aqui, mais ela também filtra essas emoções, né? Então é bem interessante nisso, dentro desses processos. Isso, gente, nós vemos em todos os aspectos. Seja num bebê, seja... Se vocês forem olhar, até a característica da raça de um cachorrinho já disse se ele tem mais velocidade. O rosto é quem diz se ele tem mais velocidade, se ele trabalha com menos velocidade, se ele é mais veloz, se ele é mais barulhento, se ele é mais truculento. Quando a gente começa a pensar em tudo isso. Aninha, tudo bom, minha princesa? Olha as meninas entrando aqui, que delícia, Pri. Eu não tô conseguindo ver todo mundo, mas a hora que entra alguém, a gente quer dar oi, né? Enfim, é tanta coisa. É tanta coisa. É uma ferramenta. A Ana mesmo está entrando aqui, a Ana Paula. A Ana Paula comanda uma equipe enorme aqui em Campo Grande, né? Uma rede enorme. E a Ana fez morfopsicologia comigo também. Sabe o grande potencial que é isso, inclusive na hora de recrutamento, de seleção, de direcionamento, né? Dentro dos times, de aproveitamento de talentos, porque as empresas perdem talentos quando elas, às vezes, vamos lá, deixam de fazer um upgrade de cargo no momento X para tal pessoa, quando elas vão lá e fazem esse upgrade para uma pessoa que era ótima numa realidade, por exemplo, um excelente vendedor, mas aí você promove a gerente para gerente, não era a aptidão dele.
Perdeu um vendedor, perdeu um gerente também aí, né? E então, tantos recursos, né? E a Ana trabalha muito nessa linha aqui no RH de uma empresa bem grande aqui, sabe? O poder que tem essa ferramenta. Maravilha. Mas, gente, pessoal, a gente está se encaminhando já para o final dessa nossa live. Aquele momento em que vocês dizem, mas eu queria, mas assim, até nas nossas lives aqui, over delivery total. Então eu vou aproveitar que a gente está com uma convidada multipotencial, né? Hoje o foco foi falar da face, mas a gente está diante também de uma grande consultora de imagem, que ela já falou da importância da, da nossa vestimenta, da roupa, né? Inclusive no Instagram dela tem vários posts falando sobre isso. Então você, mulher, você homem que gosta de se vestir bem, que preza pela boa imagem, mais uma vez eu quero reforçar o convite para que sigam, conheçam o trabalho. Marcela Fabrício Imagem, tá? Você que é meu seguidor, recomendo muito que você possa se conectar a ela. Mas eu confesso assim que eu até fui pegar uma camisa assim mais interessante no guarda-roupa, mas aí eu fico me perguntando, falei, pô, vou falar com Marcela, vou pegar uma que tem um brilho, alguma coisa, mas aí agora eu estou me perguntando, né, sabendo que existe toda uma psicologia, por exemplo, por trás das cores. Eu mesmo, quando estou dando minhas aulas, falando sobretudo a linguagem não verbal, aí eu estou falando da adaptabilidade ao ambiente. Então, por exemplo, se eu sou convidado para fazer uma palestra para os meus pares, para outros advogados ou para profissionais do direito, normalmente eu vou ali me apresentar com terno, com gravata. De repente, se eu for chamado para um outro público, para falar para um público infanto-juvenil, mesmo que seja para um tema parecido, eu já posso ir de uma maneira um pouco mais informal. Ou seja, eu sempre cito o exemplo dos políticos nas campanhas eleitorais, né? A gente vê, por exemplo, a gente não vê políticos subindo aí os morros de terno e gravata, né? Vai com a camisa social, manga arregaçada, uma camisa polo. Por quê? Porque aquilo desconectaria eles daquele público. Ao mesmo tempo, se eles tiverem uma reunião com empresário, grandes empresários, eles vão se adequar àquele contexto. Então, assim, isso daí é um tanto quanto nítido, né? Que a necessidade, Mar, da gente adequar a nossa indumentária de acordo com a ocasião. Mas aí eu quero ir um pouco mais além, eu quero aproveitar sua expertise para lhe questionar. Como fazer essa seleção de roupas? Óbvio que eu sei que é toda uma arte por trás também disso, né? Mas eu estou querendo aproveitar aqui a nossa super consultora, para você que, assim como eu, é leigo. Por exemplo, como é que eu posso ter uma ideia qual a cor que mais combina comigo? Se é um roxo, se eu deveria vir hoje aqui de camisa branca, de camisa preta, se seria uma camisa social, se seria uma camisa polo, se seria um moletom. Como a gente pode, óbvio, a primeira coisa, eu já estou aqui perguntando e respondendo, pessoal, porque é como ela falou, eu tenho um cérebro aqui que pode não ser na mesma velocidade do seu, mas a primeira coisa que eu vou dizer para você é o seguinte: se você quer ir além, contrate uma consultora de imagem. Mas às vezes a gente quer ali simplesmente escolher uma cor de roupa no guarda-roupa, um estilo de roupa para um determinado contexto. Como é que a gente pode assim fazer uma rápida leitura para saber o que é que aquela cor, aquele tipo de roupa vai comunicar, até com o nosso estado de espírito ou de acordo com o nosso rosto? Bom, primeira coisa que você tem que saber, primeira de cara, qual é o seu objetivo? Aonde você vai? Qual é o objetivo? O lugar, o local aonde você vai. O que é necessário? Aonde você vai estar inserido? Certo? Não adianta nada eu falar, tô indo para a Avenida Paulista num prédio. Tá, qual o número do prédio, meu filho? Não, vou na Paulista. Não, na Paulista não, você vai ficar fazer o quê lá? Pode subir. Eu sei que é prédio, tá, mas não sei o andar, continuo perdido. Certo? Então a gente tem que saber qual é a sua estratégia visual. Qual é o meu objetivo? Porque assim, quando a gente fala de cores, é importante que a gente aplique um teste frente a essas cores, tá? Eu, inclusive, desenvolvi o meu teste por perfil de personalidade, que é justamente para atendimento online. Só que, olha só. Primeira coisa que você pode saber, cores quentes, que possuem mais vermelho e amarelo, elas sempre aproximam. Cores frias, que têm pigmentos azuis e esverdeados, elas sempre afastam um pouco. Certo? Primeira coisa. Aí ali há uma gama de cores para a gente escolher. Só que as cores, elas são um arquétipo de segundo grau. Primeiro são linhas e formas.
Então, naturalmente, linhas retas transmitem mais credibilidade, mais seriedade. Curvas trazem esse movimento mais sutil. Ok? Só que você tanto vê que a cor ela é um arquétipo de segundo grau que você está com uma camisa. Se você estivesse com uma camiseta preta, por exemplo, o máximo de uma cor fechada e uma camiseta e uma malha, estaria ainda mais informal, porque a linha, a camisa tem a linha, né? Tem recursos mais sérios, por mais que você esteja com uma cor mais... Ainda assim ela traz mais credibilidade. Então, primeira coisa é, qual o teu objetivo? Eu sei o objetivo, sei. Agora eu crio a estratégia. O que eu desejo que percebam a meu respeito neste cenário? É isso que eu tanto ensino às meninas. Qual é o meu objetivo de imagem para este ambiente? Para este local? Se eu quero ir numa festa heavy metal, eu não vou de plush. Mas se eu quero passar o final de semana com meu filho, eu também não vou de spikes. Certo? O problema é que as pessoas fazem isso. E aí vem o ruído dessa questão. Nós nos sentimos à vontade nos ambientes quando nós também estamos inseridos de uma maneira consciente nele. Porque a emoção também entra disso. Você vai perceber, eu sempre falo. Ai, tá bom, eu tô tristinho, quero uma cor vermelha, depende. Se você tiver naquele dia que você tá... Se você quer ficar na sua, não tem Cristo que vai fazer você vestir uma roupa vermelha. Parece que ela vai pesar 10 quilos. Não é porque o vermelho excita do ponto de vista, né, efetivo de chama atenção, aquece. Depende. Porque existem elementos frente àquilo. Mas esses recursos que eu trouxe para você fazem toda a diferença. Primeiro, o seu objetivo, cria uma estratégia para ele. Se eu quero aproximar, eu já me lembro que as cores quentes fazem isso. Se eu quero afastar um pouco, as cores frias fazem mais. Se eu desejo efetivamente, sei onde eu vou, como eu vou, eu quero. As linhas mais retas são sempre mais credíveis e sérias. As linhas mais sutis são sempre mais acolhedoras. Você vai mesclando. Você pode mesclar, pode ir mais enfático para uma sóbria, para uma... E assim a gente vai fazendo, né? Então, é um processo, né? É um processo, mas eu acho que isso já facilita legal. Uau, facilitou demais, hein, pessoal? Nossa, que maravilha. Eu vou fazer a última pergunta em relação a isso que você falou. Eu vi também, obviamente eu estudei minha convidada antes de perguntar para vocês, né, pessoal? E sei que ela fala também sobre minimalismo. E eu sigo alguns players no digital, que eles adotam esse estilo do minimalismo, né? Então, obviamente, eles restringem um pouco o aspecto comunicacional. Ele já tem, obviamente, uma imagem, já uma projeção, são pessoas aí muito bem posicionadas, grandes empresários e tal. Então, um deles simplesmente usa camisa básica, branca ou preta, né? Branca ou preta e jeans. Então, ele é multimilionário e tal, mas ele não está nem aí mais. É um cara que a cada 3 meses está morando num lugar diferente. Então, ele adotou esse lifestyle e hoje ele se comunica dessa forma, né? Falando em termos de indumentária. E aí, você falou cores frias, quentes, formas, isso para mim, nossa, já entendi bastante, inclusive, né, o diferencial disso do que se eu tivesse com uma gola aqui reta. Preto e branco, né, para a gente arrematar esse assunto. Né? O preto, eu não lembro ao certo quais são as somas de todas as cores, se é o preto ou se é o branco, né? Mas assim, preto e branco, eu estou naquele dia, eu ouvi certa feita, e aí eu queria até que você me dissesse que é verdade, já te passo a palavra. Uma pessoa, foi até uma dessas pessoas que eu sigo, ele estava falando assim, se você quer reforçar a sua imagem, o preto, ele vai potencializar tanto o aspecto positivo quanto o negativo. Então, de repente, se você está ali, transmite, você, através da sua comunicação, você fala ali de uma maneira convicta, com autoconfiança, é como se o preto projetasse aquela autoconfiança, aquela segurança. Ao mesmo tempo, se através da sua comunicação, e aí hoje eu já aprendi muito sobre rosto, sobre face, você está transmitindo algo que vai de encontro a isso, insegurança, ansiedade. Se você está vestido de preto, o preto também vai potencializar isso. Procede, e essa relação de preto e branco. Não procede. Eu não penso muito assim, tá? Por vários fatores. Por vários fatores. Primeiro porque o preto, ele na verdade só é a ausência de luz. E o branco é a presença dela. Mas não é só uma camisa, existem vários elementos. Né? Existem processos frente a tudo isso, né? O preto também é muita força.
preto é força também. Então, é necessário que se avalie os elementos. Tá bom, você está com o preto, mas você está com acessórios que compõem de uma outra maneira. Por exemplo, isso aqui é um fundo que contrastaria num preto. Esse alto contraste traria força. Se tivesse num preto com fundo preto, aí outro cenário. Mas é necessário avaliar isso, né? Com detalhe, entende? Não, seria, tipo assim, é complexo falar nesse processo, porque o minimalismo não tem a ver só com esses recursos, mas o minimalismo ele tem passado por algumas pessoas a ser um modo de vida, né? Um modo de vida, uma escolha, um processo, desde o morar, desde o vestir, desde o relacionar-se, desde o ser seletivo em relação às coisas. Mas quando a gente fala de preto e branco, depende muito do processo, né? Porque eles são mais clássicos tradicionais, mas como você falou, preto e branco, mora em muitos países, tal coisa assim. Mas se você for avaliar, ele também está tentando com isso trazer proximidade. Geralmente bota uma malha, bota uma camiseta, bota um jeans. Ah, eu tô super em alta. Mas não tô super em alta, não, tá tudo estratégico. Não adianta ele botar camisa externa que ele vai afastar quem ele precisa. Então, assim, isso não cola para mim, entendeu? Porque estrategicamente é o que eu faria se a pessoa precisasse disso. Né? Porra, ficava lá. Né? É necessário, a pessoa já alcançou um patamar que, naturalmente, se as pessoas o veem de uma maneira um pouco mais inacessível, que ele já está num movimento diferenciado, ele já não consegue mais fazer aquela... Ah, não preciso. Mentira, todo mundo precisa de todo mundo o tempo inteiro. Até que morra. Certo? Então, é o que eu digo, estratégia e consciência. Quando a gente trabalha a imagem, nós trabalhamos isso de uma maneira estratégica. Então, a tua marca pessoal une-se ao teu processo e ao teu objetivo. Não adianta você ter uma marca pessoal e você não saber para onde ela vai, você saber o que você quer dela. Tem que ter meta, o que, como, quando, onde, de que maneira, onde eu vou, como é que eu faço. Né? E ponto. Não tem como ser diferente isso. E aí, isso independe de cor. Como eu digo, a cor ela é um arquétipo de segundo grau. E tá lá, tá com a corzinha mais branca e suave do mundo, mas tá com a criada, a barba toda feita, marcada, porra, calma lá, o arquétipo primeiro e principal tá ali, não vem com essa, entendeu? Mas enfim, aí é estudo e tempo da outra live. Da outra live. Estratégia e intencionalidade, pessoal, foi o que eu peguei, que eu acho que vocês têm que pegar, e assim, uma verdadeira aula, né? Mais uma vez um momento de gente, tá chegando ao final. Inclusive, chegando ao final, e olha só quem chegou aqui, nossa querida Dani Bacelar, a coordenadora desse projeto fantástico que eu e a Marcela fazemos parte, né? Livros que Marcam. Esse projeto aqui é o Encontre Sua Marca. Esse é o volume 1. Nós estamos participando do volume 2, que será lançado em breve. Hoje nós falamos sobre o tema do capítulo da Marcela, que é a arte da comunicação facial. Uma verdadeira aula para você que está chegando agora. Alguns amigos aqui que eu vi, alguns grandes treinadores aqui do Brasil, minha amiga Kátia, meu amigo Hélio, todos vocês sejam muito bem-vindos. Nós tivemos um encontro maravilhoso, onde aprendemos bastante sobre o poder, né, que a nossa face tem em relação a projetar as nossas emoções, em conseguir fazer a leitura do outro, em poder nos conhecermos mais, enfim, como nós podemos projetar a nossa marca através da nossa face. Estou encantado com esse tema, com o seu trabalho. O senhor já estava, assim, desde que a gente se conectou, já estava ali consumindo o seu conteúdo, aprendendo bastante. Hoje, com essa oportunidade, assim, foi uma possibilidade incrível de me conectar mais a algo que, inclusive, vejo muita relação com o trabalho que eu já desenvolvo, portanto, vou procurá-la para ter um direcionamento e aprender mais com você. Já deixo desde já um convite para que a gente possa bater outros papos, porque eu tenho certeza que esse tipo de conversa, esse tipo de live, é um serviço que nós prestamos às pessoas, né, que se conectam e que, de repente, passam a observar e a compreender o poder que o nosso rosto tem, e a partir daí, então, elas vão buscar conhecer mais sobre esse assunto tão relevante. Então, a vocês que estão chegando, ou a vocês que estão aqui, eu quero convidá-los mais uma vez, reforçar o convite para que conheçam o perfil da Marcela, tá? Um trabalho incrível que ela desenvolve. O sentimento que fica, Má, é de gratidão, né? E a convicção, Dani, você que chegou aqui agora, de que estamos realmente participando de um projeto grandioso que reúne grandes profissionais das mais diversas áreas, de todo o Brasil e até do exterior. Então, me sinto honrado de estar fazendo parte dessa obra, desse projeto, Livros que Marcam. Quero convidar vocês a conhecer, né,
@livrosquemarcam. Conheçam o trabalho da Daniela Bacelar também, que coordena com maestria, com muita paixão, e que também, assim como a Marcela, tem um sorriso que você olha e você já faz a leitura e fala assim, aí tem muita luz, viu? Tem pessoas, eu tenho assim, a percepção mais a nível de sensibilidade de quando a pessoa, ela esparge, ela irradia muita luz, né? Então, a única coisa que eu consigo fazer de leitura, eu olho assim, eu vejo o sorriso e falo, nossa, isso é gente do bem. E é o que eu senti, principalmente de você, nessa live de hoje, através do seu sorriso, da forma com que você fala. Então, muito obrigado. Quero passar a palavra a você para fazer as suas considerações finais. A gratidão é toda minha, viu? Mesmo gratidão imensa por essa oportunidade, pela troca, por tudo que a gente pôde conversar aqui, trocar um pouquinho. Eu espero, de fato, que a gente tenha conseguido contribuir para essa audiência que esteve aqui, né? Agradecer a toda a tua audiência, as meninas que também entraram aqui, minhas alunas queridas. Dizer que eu estou à extrema disposição, convidar as pessoas para que venham para o meu perfil, para conhecer, a gente conectar. Quem tiver interesse vai ter, inclusive, uma turma de formação, né, de morfopsicologia que vai acontecer no final de agosto, do dia 25 ao 27. Vou deixar o convite para vocês. Quem sabe, acho que vai ser uma delícia nós nos conectarmos mais ali. Aqui também, quando você quiser, será um prazer vir aqui falar um pouquinho sobre isso. E é isso, gente. Aproveitem o momento. Nossa obra está ficando pronta, assim, vai ser uma obra muito especial. São especialistas realmente em cada área, como o Guto está lá, né, falando com maestria do produto, do serviço dele, mas de modo a trazer conhecimento para que se possa ter um livro e ter ali realmente uma base para atuar frente a tudo isso. Então, deixo esse convite para vocês. Mais uma vez agradecer, deixar aqui meu boa noite. Guto, sucesso, sucesso mesmo, assim, em todas as esferas da sua vida. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade de me receber aqui na sua casa com tanto carinho, com tanta humildade, tanta empatia aí que é encantador, viu? Um beijo bem grande para vocês e vamos nos conectando por aí. Vamos nos conectando. Pessoal, foi um prazer enorme esse bate-papo. Vai ficar salvo. Sigam aí, @Marcela Fabrício Imagem. Uma pessoa fantástica, profissional, acima da média. E estamos juntos. Mar, mais uma vez, gratidão. Estamos juntos. Aí foi um prazer enorme. Um beijo a todos. Essa live você deve estar se perguntando aí, você que chegou agora, vai sim ficar salva. Ó, eu sei que Munira aqui, ó, Munira já estou seguindo, Meire, enfim, a todos vocês, muito obrigado, foi um prazer enorme e parabéns também a você que ficou aqui até agora, participando, aprendendo mais sobre esse tema tão instigante. Beijo no coração de todos, tamo juntos e vamos que vamos.